Pessoal, boa tarde. Boa tarde para quem é de boa tarde, porque aqui em Portugal já é boa tarde. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Eu tô aqui numa praça linda, se chama Campo de Santana. Ali nós temos a Embaixada Alemã. Eu não vou poder mostrar muito porque tá muita gente. Ali atrás nós temos o IML, um instituto e também escola de medicina portuguesa. Não sei se tá dando para ver direitinho. Ali é um... gente, eu não sei explicar direito não. É um doutor que faz milagres aqui em Portugal. Gente, primeiro eu vim esclarecer uma coisa sobre... porque teve gente que deixou lá no meu canal escrito que eu não sabia o que era a Matrix, por eu ter interferido e inserido lá o assunto sexo na matriz. Então eu vou tentar explicar aqui, porque em um vídeo só de 50 minutos vocês já reclamam, né? Então a gente tem que colocar ali palavras e não frases inteiras. E então se vocês já acham muito aquilo, imagina se eu fosse explicar todo o resto. Aí é que o vídeo ia demorar uns 5 dias e vocês não iam ter paciência mesmo. O que tem a ver a Matrix com sexo? Primeiro, que quem criou o sexo foi Deus, né? E ele criou o sexo para quê? Olha, em Atos 17:24, em Atos 17:24, tá lá bem claro que quem criou o sexo foi Deus. E ele criou o sexo para quê? Ele criou o sexo para nossas emoções. Gostoso. Ele criou o sexo para as nossas emoções e os nossos desejos mais profundos. Nesses desejos mais profundos, aí vai da profundidade do sentimento de cada um. O meu, no caso, né, que para mim o sexo é uma coisa natural, feita por Deus. Para mim o desejo mais profundo de um homem e de uma mulher é se realizar como pai e mãe. E é assim, vocês não têm paciência, mas vamos lá. Não se esquecendo que a partir de amanhã já tem live no Flávio Vale. Vamos lá subscrever o canal e apertar o sininho. Epa! A gente vê cada coisa, mas não pode mostrar. Então, gente, para mim o desejo mais profundo que em Atos 24 diz que a profundidade do nosso sentimento em relação ao sexo, para mim, é ser pai e mãe. Como vocês veem aqui na pracinha, nesse momento, muitos casais felizes comemorando a Páscoa. E feliz Páscoa para todos vocês. Que eu espero que a Páscoa seja a libertação da nossa terra mais uma vez. E o sol já tá batendo na minha cara. Deixa eu afastar para trás aqui um pouquinho, senão eu não consigo falar nada. Desculpem lá a minha confusão, mas vocês sabem como é que eu sou, então vocês já estão acostumados comigo. Então vamos lá ver se a gente consegue fazer o resto, gente. É porque o sol tava batendo na minha cara ali, tá dando fotofobia. Então em Provérbios 5:18, minha máscara tá voando tudo, gente. Espera que eu tenho que prender com a mala aqui. Então, em Provérbios 5:18, em que ele criou o sexo, em Provérbios 5:18 diz que ele fez do sexo um mandamento. Ele criou o sexo puro e perfeito. Deus criou o sexo, não foi o homem que inventou, foi o próprio Deus que o criou. Ele criou o sexo para a vida e não a vida para o sexo, como muitos fazem por aí. E muitos fazerem disso a vida para o sexo é que se torna essa confusão todinha. Nesse as pessoas se utilizar do sexo para a vida é onde elas começaram em Gênesis 1:31, não sei se é em Gênesis 1:31, onde diz que as pessoas não utilizam o sexo, elas não utilizam o sexo por prazer, elas utilizam o sexo para maldade. E lá que começou essa maldade. Não sei se vocês conhecem a história de Sem Cã e Jafé, em que Noé, o primeiro produtor de vinho, se embebedou demais. E aí, como o Senhor Deus disse mesmo, não bebem muito, ele não proíbe nada, mas pede que a gente tenha tudo, mas com que nada nos tenha, como a bebida. Eu não bebo álcool nenhum. Uma taça de vinho socialmente uma vez ou outra. Então, o que Noé fez? Como sendo o primeiro fabricante de vinho, ele se embebedou muito. Sem Cã e Jafé, que eram seus filhos. Cã viu a nudez do pai. Mas vocês acham mesmo? Por isso que eu digo, gente, a gente tem que saber até que eu extraio da Bíblia. Porque vocês acham mesmo que Noé amaldiçoaria seu filho só de ter visto ele com o corpo nu?
Não, gente. Eu vou chegar lá na frente e vou explicar para vocês uma coisa sobre isso. Então as pessoas é que fizeram do sexo, usaram o sexo para fazer maldade. Em Marcos 7, 21, 23, que eu tenho que anotar aqui Marcos, porque não são todos que eu lembro. É assim, gente, o que são as maldades do sexo? Essas coisas que vocês veem por aí, como sequestro, pedofilia, essas coisas, a gente vai chegar lá ainda. É porque as pessoas já vão... A gente consegue captar as energias, os pensamentos até de longe. Eu não consigo concentrar aqui com esse monte de mãe correndo atrás de menino, não. É tipo assim, gente, quer ver? Não tem esses países aí onde as pessoas não aceitam com que a mulher tenha prazer? Olha que interessante, por exemplo, muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. A vagina da mulher, ela são 3 repartições ali, 3 canais na vagina da mulher, que é o canal, né, pro sexo, onde é ali a criação, né, a procriação, né, a vida, onde nós recebemos a semente, também colocamos a semente para fora. O prazer não é ali. Depois temos o canal da urina, que é onde a gente bota para fora aquilo que não serve mais para o nosso corpo, a nossa limpeza, né, líquida, o xixi. Esse canal não é para criança, no meu canal eu posso falar tudo. Também isso é bom porque já ouve e já aprende, já cresce aprendendo. E depois temos o nosso clitóris, que é puramente por prazer. E em alguns países de crenças muito pesadas, onde eles tentam decapitar o clitóris da mulher, unicamente pela lei do homem, que eles não aceitam que a mulher tenha prazer. A mulher unicamente serve para ser mulher, para cuidar da casa, para ter filhos, para aquela coisa toda, né, gente? Abrir as pernas 2 vezes, uma para o filho entrar, outra para o filho sair. E então, para vocês verem que Deus, na sua infinita sabedoria, fez ali uma coisinha daquela, com 3 repartições, cada uma com a sua utilidade, e aquela única utilidade que é para o prazer da mulher, o homem quer tirar, ele quer cortar, ele quer decepar, tirar o que Deus criou. É muita maldade humana. Isso em Marcos 7, 21, 23, fala sobre essas maldades humanas. Em Provérbios 5, 1, 12, o sexo, lá em Provérbios, eu tenho que anotar algumas coisas que é muitos provérbios, gente, é muito número, a gente não esquece. Em Provérbios 5, 1 até o 12, onde Deus diz que o sexo é um mandamento, até em Gênesis, né? Em Gênesis também, lá na criação, lá no início da criação, em Gênesis 1, 28, onde ele diz, sejam felizes e multiplicai entre vós. Isso só é possível com sexo, gente, até entre os animais. Até entre os animais, para criar, para deixar o fazendeiro rico, de gado, disso e daquilo, ele precisa do sexo entre os animais para a criação. E vocês veem que o sexo é para a criação e só o ser humano que está acima disso tudo recebeu ali o prazer no sexo. Porque os animais, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas os animais que eu saiba não tem prazer, que você vê alguns animais aí até lutam contra aquilo e até morrem depois, né? Os machos, alguns até morrem, estão ali só mesmo para fecundar a fêmea. São histórias incríveis que se a gente for estudar e pesquisar a fundo. Então, gente, a criação, a procriação só é possível entre os humanos e os animais através do sexo. O sexo não é proibido. Ele tem que ser responsável, o sexo tem que ser responsável e entendido. Por quê? Porque ele une 2 em 1. São 2 carnes que se tornam uma. 2 carnes que se tornam uma. Então, nossa, eu não trouxe uma garrafinha d'água. Então, ele tem que ser responsável e tem que ser entendido, né? Entre os 2. Nada de forçado, nada que um não queira. O que é imoralidade sexual? Aí vem, as pessoas apontam o dedo, acusam disso, acusam daquilo, e o próprio Senhor chama uma cidade inteira de prostituta. Uma cidade inteira não é uma mulher e também não abre, ela também não faz, né, sexo. Então essa cidade, ela é chamada de prostituta porque se vocês forem buscar no dicionário, no grego, latim, não sei que língua foi antiga, onde criaram
a palavra prostituição. A palavra prostituição é um conjunto de maldades. Então, o que é a imoralidade sexual? A imoralidade é o adultério. Adultério, quando uma daquelas partes ali que está naquela orgia sexual, ele jurou fidelidade diante de Deus e diante do homem. Ele jurou fidelidade diante de Deus e diante do homem. Então, ele está cometendo adultério porque ele foi perante os homens na terra e perante Deus e disse: eu serei fiel a ti até a morte. Então, como é que ele jura diante de homem e diante de Deus que vai ser fiel e está ali adulterando? A garota de programa ou aquela que não sabe, ela tá ali como inocente, ela não sabe, a não ser que ela sabe, ela tá contribuindo ali para arrumar um probleminha para ela ainda maior. Então é melhor que se afaste. Se você sabe que o homem é casado, que ele é comprometido, se afaste, minha filha, porque não vale a pena se ele jurou fidelidade a Deus. Em Mateus 15:19 fala sobre isso, procurem lá. A fornicação entre os solteiros, eu já não digo nada. A fornicação, porque assim, gente, a Bíblia você tem que saber o que extrai dela. Já começou a me dar fotofobia de novo. Você tem que saber o que extrai da Bíblia. A mulher tá ali me olhando com cara de parva. Tipo assim, aquela ali tá louca. Você tem que saber até o que você extrai da Bíblia. Porque a Bíblia, as palavras de Deus estão lá. E para quem sabe ler, um pingo é letra e sabe extrair muita coisa. E quando a gente não sabe, a gente pede ajuda a Deus. Porque o homem, na sua arrogância, no seu egoísmo, no seu orgulho, ele mudou muita coisa ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu não digo nada sobre a fornicação entre os solteiros, mesmo porque o que significa realmente a palavra fornicação? Se são solteiros, não devem nada para ninguém, se estão saudavelmente, eu acho, sei lá. Eu acho que sei lá, eu não sei. Então, vamos continuar na imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual é o adultério quando uma dessas partes jurou fidelidade diante dos homens e de Deus. A fornicação eu já não digo nada, né? Porque Jesus tem outras explicações, entende? Lá na frente ele tem outras explicações para isso. O incesto também é uma imoralidade sexual. O que é o incesto? O incesto quando envolve sexo entre parentes muito próximos, entre pai e filha, primos de primeiro grau, de sangue ali, está muito próximo. Irmãos, isso em 1 Coríntios, porque tem Coríntios 1 e 2 Coríntios. Em 1 Coríntios, isso diz lá onde, em 5.21, gente, lá em 5.21 diz sobre isso. Em Romanos 1:26 e 27 falam sobre a homossexualidade. Outra coisa que eu também discordo, porque o próprio Deus ensinou pra gente que mandaria Epafrodita, o nosso irmão, junto com Timóteo, eu já não me lembro bem, gente, é muita coisa, e mandaria ele pra terra e que ele sofreria. Gente, é muita coisa, mas se vocês forem analisarem Epafrodita, porque só Deus tem poder de criar, então é só ele que cria. Então há muita coisa que nós não podemos apontar dedo. É Deus, é criação, está na terra, é Ele que criou. Quem é você e quem sou eu para dizer que... Porque assim, gente, o que vocês acham? Vocês acham que a homossexualidade existe na terra há quanto tempo? Vocês acham que aqueles banhos turcos, aqueles banhos públicos romanos, antigamente, eram o quê? Vocês acham que a maioria dos reis eram o quê? Tenha santa paciência, gente, que paciência eu não tenho nenhuma com certos julgamentos e certas atitudes. Depois me chama de arrogante. Não é arrogante, não. Eu não tenho paciência com certo tipo de pensamento. Eu canso de falar entre os que eu convivo. Não existe defeito físico. Não existe. Existe defeito mental nas pessoas que veem problema para todo lado. Deixa eu ver se os papos também não estão me achando doido. Então, em Romanos 26 fala da homossexualidade, que eu também não concordo pelo fato dos banhos públicos e tal, né? Vamos voltar à nudez de Noé. Noé foi o primeiro fabricante de vinho no mundo, né? Bem, segundo a história da Bíblia nos conta. Então, gente, voltando lá. Então, algum rei que entrou ali depois e que não aceitava, talvez até que seu filho fosse um homossexual, então ele decretou aquela lei ali, mudou um trecho na Bíblia, como fazem até hoje, tentam fazer, e pronto. E aí mudaram muita coisa. Então, quando a gente lê com espírito, nosso espírito não aceita muita coisa que está escrita pela mão do homem. E o nosso espírito aceita aquilo que vem de Deus. Tá dito.
Em outro vídeo, Direito de Cidadania, eu falo muito bem sobre a homossexualidade, o que eu penso, sobre o que eu penso até em eles mudar, mexer ali nos corpos, onde eu já tenho outra opinião hoje, porque a ciência está aí para mostrar que veio para valer a pena, entre muitos. Então, passando da homossexualidade para lá, depois vem a imoralidade sexual também, que é a pedofilia, que envolve crianças, né? Em Efésios 5:12 está muito claro isso. Em Efésios 5:12 está muito claro isso. Em Deuteronômio, eu não consigo falar esse nome de jeito nenhum. Em Deuteronômio 27 e 21, tem também a bestialidade. O que é a bestialidade? A bestialidade é o envolvimento de sexo entre humanos e animais. Porque cada um na sua criação, cada um na sua procriação, cada um gerando fruto da sua espécie, né? Se você planta cacto, tu não pode colher morango daquele pé, tu vai colher espinho, caramba. Então, presta atenção que até para chegar na beleza da rosa, tu tem que subir por muitos espinhos acima. Então, em Deuteronômio 27 e 21, a bestialidade também é uma imoralidade sexual, entre outras muitas coisas, gente, mas eu não ia falar tudo aqui, que é o sexo entre humanos e animais, que é chamado de isso que é chamado de prostituição, porque são esses, gente, se eu for contar para vocês as minhas experiências na vida de garota de programa, coisas que eu fiquei sabendo, coisas que eu vi, coisas que eu presenciei, é fora do normal, então vocês não fazem ideia do que passa pelo mundo, principalmente no mundo onde se rola muito dinheiro. Gente, aí é que o negócio é esquisito. Uma das imoralidades sexuais também é a cobiça. Por exemplo, uma mulher que cobiça o marido da outra, o marido que cobiça a mulher de outro. Porque assim, se Deus uniu aquele casal, se Ele uniu aquelas pessoas, mesmo que não estejam casados, mas estejam comprometidos um com o outro, é porque nada e nem ninguém vem por acaso. Então, se aquelas pessoas estão ali unidas em carne, elas estão unidas em espírito. E ali tem um propósito divino. Se você for cobiçar o que é do outro, primeiro, que aquele caminho é dos dois. Deus traçou um caminho para aqueles dois. Quando você interrompe o caminho do outro, você acaba tendo que fazer o caminho do outro. Você acaba tendo que colher o que o outro ia colher. Porque você interrompeu, você pegou para você. E você não sabe o que o outro está para colher. Você não sabe o caminho que ele tem que seguir. Não interrompa o trabalho de Deus. Não se meta na educação de Deus com os filhos dele. Cuida da sua vida, cuida do seu foco, porque para você também há de ter uma coisa boa. Mesmo porque a gente não anda à procura, queridos. A gente não caça borboletas, a gente cuida do jardim para vir as mais belas. Façam isso, que é a melhor coisa que vocês fazem. Vocês vão saber até a borboleta que vocês abrem a mão para ela pousar e até a borboleta que vocês fazem assim, ó, chispa daqui, caramba, que tu não é borboleta, tu é uma bruxa disfarçada de borboleta. Então vocês prestem muita atenção em tudo aquilo, porque assim, eu vou explicar para vocês. A Matrix, o que tem a ver a Matrix com o sexo? A bolha da Matrix e o sexo. Por quê? Como eu disse, o homem mexeu até nas escrituras sagradas, ele mexeu até na Bíblia, eles fazem o que querem, o poder é que manda na Terra. E como essa Matrix funciona? Ela funciona no meio das religiões, da saúde, da economia, principalmente religião e política. É aí que tá os poderosos da Matrix que implantam aquele modelo mental. Nesse modelo mental, inclui também que as pessoas chegam a uma certa altura, elas já não podem mais viver, elas não podem pensar, elas têm que virar avô, virar avó, ser um inconsequente, viver dentro de que não pode mais trabalhar, tem que viver doente de remédio. Metendo isso na cabeça desse ser humano, quando ele chega aos 50 anos, ele já está com mais de 80 do que com 50, porque o mental dele da bolha da Matrix já jogou isso para ali, já fez com que ele mentalizasse aquilo ali. Aí então eles começam a dizer que a pessoa vai entrar na menopausa, e toda mulher que entra na menopausa, ela sente calor, ela sente ela sente uma mudança no corpo, uma mudança hormonal no corpo. Meu Deus, até um espírito que chega perto da gente, a gente sente uma mudança no corpo. Se tem frio no local, tu sente uma mudança de frio. Se tem calor, tu sente uma mudança. Se tem fome, se tem sede, tudo o corpo mostra, tudo o corpo sente. Então nessa mudança, a criança também, quando menstrua a primeira vez, depois também quando acaba, gente.
Isso nada é nada menos que um período de pausa, de descanso, menopausa, pausa, tranquila, e não acredita naquilo que eles falam, acredita naquilo que está dentro de você. Não pensa que o calor que está te dando seja uma doença provocada pelo seu organismo pela falta de menstruação, porque a menstruação ela tem o seu sentido na Terra. Por exemplo, eu costumo dizer que Eva, eu brinco muito com isso, até brinco muito com a minha filha Raila, eu falo com ela quando eu tô nos meus dias, eu falo com ela, se eu pegasse Eva, eu batia um papinho com ela de frente. Por quê? Porque o Senhor lá atrás disse para ela, Eva, pagarás o seu pecado com sangue. E ela responde ao Senhor, Senhor, pode ser suaves prestações mensais. E olha o que ela fez com a mulherada. E depois dessas suaves prestações mensais, então eu faço esse humor, essa brincadeira para chegar onde eu quero. Que é, essas suaves prestações mensais, você acabou de pagar sua dívida com sangue. Você está na hora de descansar, não é na hora de ficar presa como a avó também, cuidando dos filhos dos seus filhos, que há casos e casos. Vamos lá prestar atenção que tipo de filho também que você tem e que te dá aí certos filhos também para tomar. É um caso complicado, é coisa para outro vídeo. Então, quando você sente esse calor, você só está se libertando do seu peso passado. Você teve que, olha, vê uma criança não nasce menstruada. No entanto, quando ela sai daquele período da inocência, da paz dela, ela entra na menstruação, ela entra no período do período. Ela entra no período menstrual. Então, para você ver que ali começa também os problemas da vida. Ela já tem um corpo preparado para ser mãe a partir do momento em que ela teve essa menstruação, entrou nesse ciclo menstrual, ela automaticamente, o corpo dela já está preparado para ser mãe. Por incrível que pareça, é a natureza divina e nós não podemos fazer nada com isso. Porém, temos que conversar com eles, quanto mais tempo evitar, melhor, porque são coisas que a gente não consegue entender. Não vivemos na era antiga, onde casavam com crianças de 8, 12 anos, né? E que já eram mães. Ai, coisinha mais gostosa. Então, oh meu Deus, espero que ela não venha. Curiosa. E eu fazendo um vídeo, mas eu paro pra te mandar um beijinho e tá correndo. Parei pra falar com ela, fugiu pro lado contrário. Então, gente, a bolha da Matrix é isso. E é isso que elas implantam. Então, você, mulher, que tá entrando na menopausa, por favor, não pare de ser mulher, não pare de viver, não deixa com que eles dominem a sua mente, te encha de comprimidos, te dope de comprimidos e te deixa aí com o mental, a imunidade lá embaixo. Aí sim é que você vai atrair muitas doenças. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês. Aí ficou escuro, credo. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho os exames em casa para provar para qualquer um. E não tenho vergonha de falar, gente. Minha vida é um livro aberto. É assim, nós brasileiras temos uma fama, um cado P aqui em Portugal, infelizmente. Mas isso é um problema mental das mulheres, porque elas não se aceitam, então elas precisam colocar defeito naquilo que elas estão vendo. E muitas, sim, vão para essa vida. Gente, isso é história para outro vídeo e problema de cada um. Porque foi onde eu encontrei melhores corações e onde eu pude adorar a Deus de verdade do que na mesa de muitos que se dizem moralistas. E que se dizem ser muito bons. É esses que não têm nada. São pobres de tudo. Então, eu tava falando um negócio. Sim. Então, assim, a gente é muito desmoralizada. Como eu estava dizendo, a mulher portuguesa é uma mulher muito antiga na Terra, mas a brasileira vive na Terra há 500 anos. Nós aprendemos com a mulher portuguesa até a ser mulher. Eu digo mesmo, eu tenho um orgulho delas do caramba. Elas me ensinaram que eu tenho meu espaço no mundo, que eu sou mulher, mas que eu tenho meu espaço no mundo. E, no entanto, elas não se veem assim. Elas se veem abaixo da gente, elas não se veem acima da gente, que possam nos ensinar e nos auxiliar. Elas se veem abaixo da gente a ponto de nos atacar com xenofobia, como vocês têm visto aí em jornais, essas coisas todas. Mas não é assunto por aqui, porque eu tenho ótimas, excelentes amigas portuguesas, e muitas mesmo. E tem também as que não prestam, de verdade mesmo, que eu mantenho na minha vida porque Deus quer ali, por um motivo ou outro. Mas sai, na hora que Ele quer, sai. Sai sem eu fazer força nenhuma. Elas mesmo dão um jeitinho de sair, pelas cagadas delas mesmas. Então, gente, assim, como eu estava dizendo, a mulher portuguesa, ela se menospreza muito quando ela tenta rebaixar a outra. Se eu fosse elas, reconhecia o que elas são na Terra, o ser divino que essas mulheres são na Terra e o espelho que elas são pelo mundo, porque olha para você ver como que Portugal colonizou vários países em África, Ásia, América. Então, quer dizer, foi uma mulher que
praticamente nos criou, né, abaixo de Deus. E, no entanto, se vem abaixo da gente a ponto de nos maltratar verbalmente ou até fisicamente, como ensinam para os filhos. Porque eu digo, não existe filho racista, não existe criança xenofóbica, qualquer coisa assim, não existe criança racista. O que ela repete é o que ela ouve dos pais. E o que ela ouve dos pais é isso. Então, ela vai crescer assim também, porque os pais é um espelho para os seus filhos. Como é para nós cá fora, porque o mundo vê a gente do jeito que a gente se apresenta. Então, voltando lá, primeiro as mulheres que começaram a sofrer em Portugal foram as africanas, que começaram a colonizar para cá depois. Depois começaram as brasileiras, elas foram abandonando, largando a mão de maltratarem tanto as africanas e começaram a pegar no pé das brasileiras. Depois as brasileiras, as ucranianas, as meninas do leste começaram a chegar, elas abandonaram a gente um pouco. Agora eu quero ver com que elas vão mexer. Depois começou as chinesas e aí largaram nós de novo, né? Mas nós estamos sempre no foco. Eu não sei o porquê, menina. Nós estamos nos restaurantes, nas roupas, nas lojas, na cultura, nós estamos para todo lado. Mas não engole a gente não entendo porquê. E eu amo esse povo. Gosto mesmo de verdade. Eu não sei qual é a minha história aqui, me faz raiva, mas eu gosto. Então é assim. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui, o Igor do Bug da Matrix adora esses vídeos grandes. Eu penso nele, eu falo, problema, deixa que o vídeo fica 1 hora, né, Igor? Beijinho pra você, Edivânia, sua mãe, um amor, melhor amiga que Deus me deu de longe, sem conhecer. E aí, então, o que acontece? A Raila, gente, estudava ali, quer ver? Naquele prédio verde, amarelo, lá embaixo, naquele prédio vermelho, depois das árvores. Ai, meu Deus, a escolinha ali da Dom João V. Dom João V tá lá em cima, esqueci o nome. Esqueci o nome da escola. Dom Pedro V. Lembrei o nome da escola. E a Raila estudava ali. Então, o que aconteceu? É assim, eu vou mudar de pau para cavaco. Os animais têm uma sensibilidade muito grande. Eles conseguem detectar o câncer dentro de nós. Eu vou falar disso em outro vídeo, que é um vídeo muito interessante. Principalmente os gatos. A minha gata Beth, que o pessoal aí vê nos vídeos de vez em quando, ela subiu em cima de mim, e eu tenho silicone, gente. Ela subiu em cima de mim e começou a cheirar e a fazer uma cara um bocado estranha. Quando o gato faz assim, você pode saber, né? Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí eu tava até na casa do Sr. Antônio, que eu tinha ido tomar conta do Sr. Antônio, que o Sr. Antônio teve uns troços lá, eu tinha ido tomar conta do Sr. Antônio. Quando ele fica mal mesmo, é só em mim que confia, pra cozinhar, pra fazer tudo. Pra tudo pra ele, tadinho, graças a Deus. Aí eu tava na casa do Sr. Antônio, eu tava na sala de televisão, né? E ele sentado lá, no cantinho lá dele, vendo o jornal dele, as coisinhas dele, e eu tô na sala de televisão. Aí a Beth subiu em cima de mim e falou, ai, Sr. Antônio, os animais fazem isso, é porque a gente tá com câncer. Ai, Sr. Antônio, pelo amor de Deus. O Sr. Antônio falou assim, gente, marca uma consulta e consulta, porque mesmo que você for um câncer agora, não adianta você ficar desesperado. Eu falei, realmente, mas eu vou marcar a consulta hoje. Menino, era um fim de semana, eu marquei a consulta. Liguei, marquei, era para o outro dia a consulta aqui no Marquês de Pombal, ali na Avenida Liberdade. Marquei a consulta para o outro dia e fui. Acho que foi no mesmo dia e fui. Foi para o mesmo dia, foi para o outro dia, 3 e pouco da tarde, não me lembro. E fui. Quando eu cheguei lá, o médico foi, fez todos os exames e falou comigo assim, olha, o que a senhora tem, dona Cláudia Santos, é muito normal, é muito comum. Por quê? A atividade sexual, na falta dela, a mulher costuma criar uns nódulos no útero ou nas mamas, mas isso é pela falta de sexo e normalmente isso acontece a partir do 6º mês já sem sexo, e aqui mostra pelo tamanho dos nódulos e a quantidade que a senhora já está mais de 2 anos. Aí na hora eu abaixei a cabeça de vergonha, né? Aí ele foi e falou comigo assim, como é que chega uma loiraça siliconizada por aí? Ninguém acredita que não está tendo atividade sexual. Ninguém acredita, mesmo porque os nomes que a gente leva por aí não é brincadeira. E eu digo, você conhece de onde você foi lá? Porque eu acho que eu não sou isso não. Se eu fosse, eu seria uma profissional do sexo. Não isso que você está me chamando. Porque isso seria sua mulher, sua namorada, aquela que vai por prazer. Não aquela que vai pelo profissionalismo, que é diferente. Agora, aquela que vai por prazer, sim. Porque você não sabe nem onde está a sua nesse momento. Enquanto está aí acusando os outros. E aí, o médico virou para mim e falou comigo assim, não precisa ficar com vergonha, dona Cláudia. A senhora não é a primeira e nem a última que isso acontece. Aí, na hora, eu levantei a cabeça e falei com ele assim,
com o meu jeitão, né? Não tem jeito, tem sempre que soltar uma no início, na entrada ou na saída. Falei com ele, ó, pelo menos assim o senhor sabe garantidamente no papel assinado pelo senhor que eu sou a única em Portugal que não é P. Aí ele foi e riu, a secretária, a enfermeira que estava com ele também riu, né? Mas eu fui e falei com ele assim, as pessoas julgam muito mal, julgam a gente. E teve um fato de uma riquinha que chegou a me acusar de ter ido num local onde eu nunca botei os pés. Eu pensei comigo assim, essa gaja está querendo me enriquecer às custas dela, porque um processo em cima dela daria um bom dinheiro. Mas como eu não vou financeiramente crescer em cima da maldade dos outros, que eu só vou me igualar, então eu vou dar quieto, porque aqui eu tenho uma boa prova para meter ela na justiça e calar a boca dela. E aí ficou assim. Então, filha, olha, menopausa é nada menos que a sua pausa na terra, o seu período, ai, socorro, um período em que você não sangra mais, um período em que você vai descansar, que você já deu os frutos que você tinha que dar. É um período em que você tirou para você, só que você não está impedida de viver, você não está impedida de fazer sexo, você não está impedida de sentir prazer. Você já deu os frutos que tinha que dar. Agora é o seu prazer de todas as formas. Sexo é vida, sexo é bom, sexo é gostoso, prazeroso com quem a gente gosta. Então, minha querida, a falta dele traz até problemas de saúde, nódulos que sim se transformam em câncer. Sim, porque comprovado, tá bom? Então, saiam da bolha mental, é isso que eu quis dizer sobre a Matrix e sexo, saiam da bolha mental, porque a bolha mental é que metem na cabeça de vocês que sexo é isso, que idade é aquilo, que vocês não devem fazer mais nada na vida, tá bem? Agora eu vou mostrar mais um pouquinho pra vocês e vou... Olha, gente, como é que eu tô aqui descalça, sentindo a terra toda, que gostoso. Tchau e até uma próxima. Olha, a partir de segunda-feira eu já até mandei uma mensagem pro Flávio. Eu não sei se ele, parece um amigo meu, que é cantor, mas não é ele, que ele é grandão. Mas até o estilo de roupa. Então, a partir de segunda-feira temos live lá no Flávio Vale, no podcast dele, que é o canal Durante o Dia. Por enquanto somos humanos, tá bem? Beijocas, boa Páscoa para todos e até amanhã ou depois de amanhã, numa nova live com o canal Flávio Vale. Beijinhos, boa Páscoa e que Deus vos abençoe.